Bom dia e bem-vindos de volta ao nosso canal Gotas de Esperança. Hoje nós estamos no 7º e último episódio da série Mentiras Espirituais que a gente acredita. E a mentira de hoje é: meu chamado precisa ser grande para ter valor. Vamos começar refletindo sobre um texto que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Esse texto nos diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Vivemos numa geração que mede valor por alcance. Quanto maior o palco, mais importante parece. Quanto mais pessoas assistem, mais significativo parece. Quanto mais visível, mais abençoado. E sem perceber, trazemos essa lógica para a fé. Começamos a acreditar que, se o nosso chamado não for grande, público, reconhecido, então ele não tem tanto valor. Mas isso é uma mentira espiritual. Paulo escreve em Colossenses 3,23: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Ele não diz: se for algo grandioso, se for algo que impressione, se for algo que gere impacto visível. Ele diz: tudo. O valor não está no tamanho da tarefa, está na fidelidade com que ela é feita. O mundo celebra visibilidade, Deus observa fidelidade. O mundo recompensa resultados externos, Deus forma caráter no secreto. E aqui está o ponto difícil. Nós queremos significado, mas confundimos significado com destaque. Nem todo chamado é palco, nem toda obediência será notada, nem toda fidelidade será aplaudida. Mas isso não diminui o valor. Há mães que servem a Deus criando filhos com paciência invisível. Há pessoas que trabalham em silêncio, com integridade, sem reconhecimento. Há intercessores que ninguém vê. Há gente fiel que nunca será conhecida fora do próprio círculo. E ainda assim são profundamente valiosos diante de Deus. Porque o reino não funciona pela lógica da audiência, funciona pela lógica da fidelidade. A obsessão por ser grande muitas vezes revela algo perigoso. Não é sede de servir, é sede de validação. E isso é sutil. Você pode até usar linguagem espiritual, mas no fundo pode estar buscando importância, não obediência. Chamado não é sobre tamanho, é sobre alinhamento. Não é sobre quantos veem, é sobre para quem você faz. Se for para o Senhor, é grande. Se for obediente, é significativo. E se for fiel, tem valor eterno. Jesus passou 30 anos em anonimato antes de 3 anos de ministério público. 30 anos. O Filho de Deus viveu vida comum, sem palco, sem multidões, sem aplausos. Se anonimato fosse perda de tempo, o próprio Cristo teria vivido diferente. Mas não viveu. Porque no reino, grandeza não é medida por visibilidade, é medida por fidelidade. Talvez você esteja frustrado,
Talvez ache que poderia estar fazendo mais. Talvez compare sua trajetória com a de outros. Mas deixe-me ser honesta. Comparação é um atalho para a insatisfação. Fidelidade é o caminho da maturidade. Deus não te chamou para competir, chamou para obedecer. E a obediência fiel, mesmo pequena aos olhos humanos, tem peso eterno. Você não precisa de um chamado grande. Você precisa ser grande naquilo que já recebeu. E grande no reino significa fiel. Não subestime o ordinário. Não despreze o simples. Não rejeite o secreto. É ali que Deus forma pessoas maduras. E pessoas maduras sustentam qualquer missão, grande ou pequena. Vamos orar. Senhor, perdoa-nos quando confundimos valor com visibilidade, quando buscamos aplausos em vez de obediência, quando medimos nosso chamado pelo tamanho e não pela fidelidade. Ensina-nos a fazer tudo para Ti, mesmo o que ninguém vê, mesmo o que não é reconhecido, mesmo o que parece pequeno. Livra-nos da comparação, livra-nos da necessidade de validação. Forma em nós um coração fiel. Que o nosso maior desejo não seja ser grande aos olhos das pessoas, mas sermos fiéis aos Teus olhos. Dá-nos maturidade para permanecer, humildade para servir e constância para obedecer. Que nossa vida, visível ou não, seja vivida como oferta diante de Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém.